Então, boa noite a todos. Nós vamos começar falando hoje sobre teoria dos jogos. Então, é importante a gente posicionar o nosso curso de teoria dos jogos, para a gente entender exatamente o que é que significa quando eu falo teoria dos jogos, né? E em que ela se aplica nas diferentes áreas de conhecimento. Bem, a teoria dos jogos, ela é algo que surge na matemática, né? Se a gente pensa como tomar decisões em condições de conflito. Então, a gente trata situações como se fosse um jogo, né? Ou seja, eu tenho uma situação problema, eu tenho pessoas que têm diferentes objetivos, têm diferentes ideias sobre o que é que seria bom para eles no jogo, né? São jogadores, e cada jogador vai ter um conjunto de estratégias. E uma coisa importante é, as estratégias nem sempre elas se coadunam. Então imagine, por exemplo, que eu estou... Uma partida de futebol, por exemplo, você tem dois times adversários, um vai querer fazer mais gol que o outro, por exemplo, e eu não vou ter uma estratégia, exceto uma situação que o empate seja benéfico a ambos, em uma combinação de resultados, em que as estratégias não sejam conflitantes. Em geral, as estratégias serão conflitantes, elas vão apresentar possibilidades de conflito, certo? E obter um melhor resultado individual pode não significar obter um melhor resultado para a coletividade. Então, é muito importante a gente distinguir essas possibilidades. É muito importante distinguir essas possibilidades. O melhor resultado individual pode não ser o melhor para o coletivo, certo? Vocês que estão aí na sala, Gilmar, Isabel, o que é que vocês entendem quando vocês viram o nome dessa disciplina de teoria dos jogos? Falem ou digitem alguma coisa. O que é que você entende? Falo teoria dos jogos. O que é que seria isso? Rapaz, eu não entendo muito, não, mas é como o senhor falou aí, né? Como se fosse a vida da gente, um jogo, a gente vai criando estratégia, como se fosse isso aí, mais ou menos. Mas eu tava vendo, dava pesquisando sobre isso, porque até então eu não conheço o tema de jeito nenhum mesmo, sério mesmo. E fala que também pode ser matemática aplicada, essas coisas, estudo de situações e não entendo muito bem não o que se trata não. Bem, assim, aí você falou uma coisa interessante, Gilmar. Matemática aplicada. Na verdade, você pode digitar, Isabel. Na verdade, quando a gente fala em computação em geral, a computação ela é matemática aplicada. Ela é uma matemática, ela é uma matemática que a gente expressa por meio dos computadores, mas a gente mapeia as situações usando modelos matemáticos. O algoritmo é a própria expressão da matemática. Então você tem encadeamentos lógicos, você tem tomadas de decisão a partir de avaliação de valores. Computação é matemática aplicada. Isso é uma coisa que é importante ter em mente.
A outra coisa que a gente tem que ter em mente, gente, é o seguinte: eu falo aí especificamente em estratégias, dirimir conflitos, é, é matemática aplicada, mas na verdade, se a gente for parar para pensar, isso aí tem muito de administração, tem muito de economia, tem muito de sociologia, no sentido de que as relações sociais elas podem ser modeladas e mediadas pensando em teoria dos jogos, certo? E aí tem uma coisa interessante, assim, porque a gente vai se debruçar nesse mundo, né? A gente vai ver várias possibilidades, várias estratégias para o mundo da teoria dos jogos, certo? E é bom a gente entender como essas coisas funcionam, certo? A partir de exemplos, né? Então, você tem um cenário que você tem que tomar uma decisão estratégica. O resultado final de cada participante é influenciado pela decisão dos demais participantes. E cada participante ele vai buscar maximizar o seu próprio resultado. Claro, se você está numa situação, você tem que decidir algo, você vai decidir ao seu favor ou ao favor do outro. O que é que vocês acham? A gente vai tende a decidir de que forma é do isso. A gente vai decidir pensando. Não podem digitar, não tem problema algum se vocês não puderem falar com o microfone. Mas a gente vai decidir pensando na nossa perspectiva, né? É o que é esperado. Que a gente decida, a gente tome uma decisão baseada na nossa perspectiva, certo? Então, cada participante vai buscar maximizar o seu próprio resultado, né? E eu vou. Que decisão eu tomo? Como é que eu abordo a situação? Eu posso tentar tomar uma decisão não pensando diretamente no que seria talvez a decisão mais direta para mim, mas talvez pensando em todo o contexto e pensando no que o outro pode decidir. E aí é que vem a conceituação do problema de teoria dos jogos, né? E isso aí é muito interessante, né? Assim, isso permite apoiar a compreensão e a análise de situações complexas reais, orientar as pessoas na tomada de decisão, né? Teoria dos jogos é utilizado nesse contexto. Possibilita projetar incentivos para um resultado mais favorável para o indivíduo e para o grupo. Certo? E nós temos exemplos diversos de jogos, assim. Tragédia dos Comuns, Jogo do Covarde, Jogo do Voluntário, Batalha dos Sexos, Jogo do Ultimato. Vamos falar aqui um pouquinho de alguns deles. Vocês conhecem esse filme, gente? Uma Mente Brilhante? Alguém já viu falar desse filme? Eu sugiro ver o filme. Uma Mente Brilhante, né? Pra gente
entender um pouco a perspectiva do que é que seria a teoria dos jogos. Né? Só para a gente entender, e aí uma mente brilhante trata isso muito bem, o... Os primeiros estudos sobre teoria dos jogos, eles são do século XVIII, 1750, 1780, século XVIII. Mas a primeira vez que alguém pensou nisso de forma matemática foi em 1913. Em 1944 se criou o nome Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico. Você já está falando teoria dos jogos. A gente pensa em jogos como situações de conflito, e isso foi mapeado para a economia. E em 1950, John Nash, que é o John Forbes Nash Jr., ele publicou 4 artigos. Ele falou de um negócio chamado equilíbrio de Nash, e tratou de problemas colaborativos e não colaborativos. E apresentou a teoria da barganha. Ele foi a primeira pessoa que definiu os grandes problemas da área. O que é que seria a teoria dos jogos? Bem, e aí vamos ver, vamos entender como é que se funciona, né? Assim. Então, o primeiro registro sobre teoria dos jogos é do século XVIII, de uma correspondência dirigida a Nicolas Bernoulli, em que James Valdegrave ele analisa um jogo chamado Le Air. E a ideia é um jogo de cartas, né? Você tem 13 cartas do mesmo naipe, são embaralhadas. O jogador ele recebe uma carta que só ele vê, jogador 1. O jogador 2 recebe uma carta que só ele vê. E tem uma terceira carta na mesa, ninguém sabe qual é essa carta. O jogador 1 joga primeiro, ele pode manter a sua carta ou trocar ela com a carta do jogador 2. E o jogador 2, depois que o jogador 1 jogou, então, por exemplo, se eu peguei uma carta baixa, eu assumo que a possibilidade de jogador 2 ter uma carta alta é grande, então o que é que eu faço? Eu troco minha carta com a dele e ele fica com a carta baixa. Aí o jogador 2, ele pode ou manter a carta dele ou trocar com a carta que está na mesa. Então, se de repente eu recebi uma carta baixa, eu vou arriscar na mesa. Ganha quem tiver a carta de maior valor. Vocês conseguiram entender o jogo? Hein, gente? Gilmar conhece, mas nunca assistiu Uma Mente Brilhante, né? Pronto, é do Wilson. Acho que entendeu o jogo, né, do Wilson? Então vamos dizer assim. Vamos pegar aí. Vamos dizer que eu peguei o 4 de espadas. Do Wilson pegou 6 de espadas. Eu não sei que do Wilson pegou 6 de espadas. Mas aí eu tô por 4 de espadas, uma carta baixa, né? E aí eu digo, vou arriscar, porque a possibilidade é maior de, na troca, eu pegar uma carta maior. Então eu troco. Então, quando eu sou o primeiro jogador, eu roubo a carta de Edwilson. Troquei, então Edwilson ficou agora com 4 de espadas. E eu fiquei com 6. Certo? Qual é o detalhe? Eu sei agora que ele tá com 4. E ele sabe que eu tô com 6, porque sabe que a carta era minha. Certo? E aí, o que é que ele sabe? Olha, ele agora vai tomar uma decisão. Ele tá com 4, sabe que eu tô com 6, aí ele pode arriscar e trocar a carta do baralho. Certo, gente? Mas podia acontecer o contrário. Imagine, por exemplo,
e eu tivesse com 4, Edilson com 3. Aí eu troco, fiquei com 3 e Edilson com 4. Edilson vai arriscar em pegar a carta na mesa? O que é que vocês acham? Ele não precisa, né? Porque ele já ganhou o jogo. Porque ele sabe que eu tenho o 3 e ele tem o 4, então ele não precisa trocar a carta. Então, o segundo jogador, ele tem uma certa vantagem nesse sentido, embora ele não tenha a iniciativa do jogo. É. Então, essa é uma situação realmente de um jogo, né? Porque quando a gente fala teoria de jogos, a gente entende os jogos como uma coisa abrangente, situações econômicas, guerras, qualquer coisa do tipo. Mas isso aqui é um jogo. Né? E tem um aspecto que a gente vai trabalhar muito, que é o aspecto do jogo por si. Né? Então a gente vai falar de jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, jogos como elemento educacional. Por que a gente falar de jogos como elemento educacional é importante, gente? O que é que vocês acham? Tem alguma importância nisso para o curso que a gente estuda? Hein, gente? Professor, não entendi muito bem, não. Só de repetir, por favor. Então, assim, quando a gente fala de jogos no contexto computacional, o que é que vocês acham da importância disso? Eu acho assim, que através do jogo pode ter um ensinamento mais divertido, mais dinâmico. Eu acredito que seja assim. Eu trabalho numa instituição de ensino onde eu sou instrutor de cursos livres. E esses cursos livres, eles são baseados, assim, em jogos, tipo jogo, né? É usado o Sim. computador para o ensino. Então, é o que eu falo para os alunos, ó, esse curso, ele é tipo, não é um jogo, mas é como se fosse um jogo, porque é um passo a passo, onde a ferramenta vai pedindo para o aluno seguir um passo a passo, abrir uma planilha, fechar, editar. Então, é nesse sentido que eu acredito que seja. Pronto. Então, assim, é nesse sentido, né? E, assim, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, gente. Uma coisa que a gente tem que entender é, é que o nosso curso é um curso de licenciatura em computação. Né? Então, quando a gente fala em licenciatura em computação, a gente está falando em a computação como ela com um caráter de ensino do pensamento computacional, ensino do funcionamento do computador, ensino da computação, né? E aí a gente pode utilizar jogos para este ensino, como também a gente pode usar a computação para desenvolver jogos, por exemplo, para o ensino da física ou da química ou de alguma outra disciplina, interagindo com outras áreas, né? Então, a gente vê jogos com diferentes perspectivas e vê a computação em si com diferentes perspectivas. Nem sempre como a computação como algo por si, né? Assim, computação pela computação, mas a computação às vezes como um meio para a educação, para o ensino.
Então, oi pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu acho. Pronto, acho que eu dei uma queda. Então, assim, gente, o que eu estava falando nessa digressão a computação, ela, por si, ela tem várias possibilidades quando atrelado aos aspectos da educação, da licenciatura, certo? E quando a gente fala em jogos, assim, a gente pode analisar jogos como modelos matemáticos, a gente pode desenvolver jogos para entretenimento, mas também utilizar jogos como um mecanismo de ensino ou da computação ou os jogos computacionais para ensinar outras áreas de conhecimento, certo? Então, a gente tem esses aspectos que são importantes para a gente tratar. Bem, em 1838, né, o matemático Antoine Auguste Cournot, ele analisou somente duas empresas, chama assim modelo de Cournot. Qual é a ideia, gente? Assim, olha, as empresas, quanto cada empresa vai produzir de alguma coisa? Por exemplo, assim, que eu tenho, vamos imaginar que em um determinado lugar eu tenho duas empresas só que vendem café, certo? Então, cada efeito vai produzir a partir do que o rival produz, certo? E eles não interagem entre si, eles não se comunicam entre si. Né? E esse modelo é um cenário de jogo econômico. A gente verifica que as empresas elas conseguem obter o maior possível quando ela atende a metade da demanda. Eles não interagem entre si, mas quando eu tento atender a metade da demanda, é mais ou menos quando eu consigo obter o melhor
resultado para as empresas. Então, aqui, esse aqui a gente chama de equilíbrio de Cournot. Então, eu tento atender de melhor forma as empresas. Cada empresa vai estimar corretamente quanto o rival produzir e, a partir daí, ela vai maximizar o lucro, certo? Se ela se comunicasse, será muito fácil. Então, você vai produzir tanto, eu produzo tanto, a gente divide o resultado. Se eu não me comunico com a outra, talvez eu produza metade. Eu vou chegar próximo que a outra vai produzir na metade e a gente vai chegar mais ou menos na demanda. Porque eu produzo exatamente a quantidade que as pessoas compram, eu vou conseguir maximizar o meu lucro. Bem, em 1913, o matemático Zamenhof, ele analisou um jogo de xadrez. Né? E aí ele verificou o seguinte: ó, em cada etapa do jogo, pelo menos um dos dois jogadores tem uma estratégia na mão que ou vai levar ele a empatar, ou vai levar ele a ganhar, certo? E o xadrez é um jogo extremamente difícil de você fazer esse tipo de análise. Por que xadrez é um jogo difícil, gente? Vocês imaginem por quê? Algum de vocês já conhece o jogo de xadrez? Já jogou xadrez? O que vocês acham? Eu não entendo não como é jogo xadrez não, professor. De jeito nenhum. Já vi meu irmão jogando, ele sabe jogar, agora não sei pra onde vai não. Bem, um jogo de xadrez, gente, xadrez é um jogo rápido, difícil, porque eu tenho diferentes peças, várias possibilidades de jogar diferentes. Né? Não sabe para onde vai, né? Mas assim, é um jogo de estratégia. Só vai para frente, o cavalo ele se joga em L, os bispos em diagonal, as torres, elas sempre movimentos ou lateral ou frontais, né? Ela é sempre em retos, movimentos retos, né? E aí, cada vez que eu vou jogar, eu tenho 10, 20 possibilidades diferentes, certo? Então,
O jogo de xadrez é um jogo razoavelmente difícil, né? E o que é que ele analisou o jogo? Olha, se você joga, por exemplo, eu joguei aqui o cavalo, ou eu joguei o peão, ou joguei esse outro peão. Então, essa jogada desse peão, que é o tabuleiro avança para o segundo tabuleiro no meio, vai gerar outras possibilidades desses na próxima rodada, e assim por diante. Então, eu vou gerar várias e várias e várias e várias possibilidades de jogada. E aí depois nós vemos o Emile Borel. O Emile Borel pensou, olha, se eu não sei o que é que o outro está pensando, como é que eu vou agir? E ele pensou, gente, em jogos que ele chama de soma zero. Um jogo soma zero é o seguinte, um perde para o outro ganhar, certo? E aí você tem, por exemplo, jogos como o Jogo da Velha, problemas militares, econômicos, financeiros. Então, pensou na seguinte abordagem, a abordagem Minimax, que a gente vai estudar ela, que é, olha, numa abordagem Minimax, eu faço o seguinte, Alan, se eu estou disputando com o Gilmar, eu vou fazer a minha melhor jogada para a minha maior pontuação. E vai levar Gilmar a obter a pontuação pior que ele possa obter a partir da minha jogada. Ele vai ter, e eu tenho que assumir que Gilmar vai tentar fazer exatamente o contrário. Ele o que dá ponto para mim. Então, eu posso analisar as possibilidades de modo a escolher a minha estratégia, pensando que Gilmar vai tentar escolher a melhor estratégia para ele e eu a melhor estratégia para mim, apesar das escolhas de Gilmar. Se você joga, por exemplo, o Jogo da Velha, você observa que você sabe jogar Jogo da Velha pensando, olha, eu não vou jogar nessa posição aqui, porque o outro jogador vai por exemplo, ganhar o jogo. Então, antecipa a jogada do outro. O Minimax é basicamente essa ideia. E em 1928, o matemático John von Neumann, que foi um dos caras que criou vários conceitos de computação, ele mostrou que eu posso pensar esses jogos, né? Pensar esses jogos de soma zero, que a vitória de um vai significar a derrota do outro e vai ter um curso racional de ação para cada jogador. Cada jogador vai tentar jogar da melhor forma racionalmente. Certo? E aí a gente pode pegar o Minimax na ideia do jogo da velha. Observe aqui, eu tenho o tabuleiro vazio. Primeira jogada. Eu tenho 9 possibilidades de jogada. Aí agora o outro vai ter
para uma determinada jogada que eu escolhi, o adversário vai ter 8 possibilidades de jogar. Eu vou ter 7 possibilidades de jogada. E eu vou tentar escolher a possibilidade de jogada que vai me levar à vitória. Então, por exemplo, essa possibilidade, esse aqui é um estado que me leva à vitória, eu sou o X. Esse estado aqui do XXX na diagonal, ele veio da onde? Veio desse caminho aqui. Primeiras jogadas até chegar a esse X. Mas eu tenho que assumir que quem jogou a bolinha vai tentar jogar algo que me impeça de chegar nesse estado. Certo? Tem 2 competidores que utilizam essa análise minimax, ou seja, são as pessoas que sabem jogar o xadrez da forma velha, da forma mais correta. A única estratégia que você teria seria você chegar no empate. Mas, se você tem um jogador que não faz essa análise e você faz, você consegue ganhar dele. Porque ele pode escolher algum caminho que não reduza a sua possibilidade de ganho. E aí você consegue. Certo? Bem. E aí a gente vai gerar a possibilidade do jogo da velha, todos os estados do jogo da velha, e vai analisar qual é a vitória. Esse tipo de jogos, gente, jogos de tabuleiro tem muito disso, né? Mas o John Nash, ele passou, ele tratou outros jogos, assim, jogos em que o ganho de um jogador nem sempre vai representar a perda do outro. Mas assim, como é que isso pode ser possível? E aí o exemplo clássico é o chamado dilema do prisioneiro. Imagine, gente, que você e o seu cúmplice cometeram um crime e vocês são presos, vocês ficam incomunicáveis, um não se comunica com o outro. E aí chega e oferece um acordo para você. Ó, se você confessar, só você confessar, se o seu comparsa ficar em silêncio, né, você fica livre, a gente faz um acordo com você e ele vai ficar 10 anos na cadeia. Então, você tem que confessar antes que ele confesse. É isso que colocam para você na mesa. Para o seu comparsa, para o seu cúmplice, falam, olha, se você confessar e o outro não confessar, você está livre, a gente vai condenar ele por 10 anos. Ok? Porque eles querem ter um culpado. Ah, se os dois confessam, não tem graça, eu não vou os dois, mas eu vou botar quanto? Hein, gente? 6 anos, né? Então, 6 anos para cada. E o que é que eu deveria fazer, gente? Hein? Ficar calado. Porque se eu fico calado e o outro fica calado, o que é que acontece? Eles não têm provas para nos incriminar. Cada um fica 6 meses e depois é solto. O que é que vocês fariam, gente?
qual é a decisão que vocês tomariam em Edwilson ou Márcio? Qual a decisão que vocês tomariam em Márcia? Edwilson, nenhum confessa, né, Edwilson? Só que tem um problema. Se você fica em silêncio, vou assumir que você fica em silêncio. Qual é o cenário que mais vantajoso para o seu comparsa se você ficar em silêncio? Hein, gente? O cenário mais vantajoso para o seu comparsa se você ficar em silêncio é ele confessar. Certo? Então, você está dependendo fortemente do seu comparsa. Se você tem uma confiança plena que ele não vai roer a corda, então funciona. Né? Quando você é policial, você acha que você tem métodos adequados para garantir que isso não aconteça. Mas analisando o problema do ponto de vista estritamente matemático, a solução mais segura que ambos conseguem o melhor resultado é eu vou confessar. Porque se eu confesso e o meu comparsa ficou em silêncio, eu estou livre. Mas se eu confesso e o meu comparsa confessa também, e eu não tenho eu não tenho como saber o que ele vai fazer, eu vou ficar com a pena menor do que eu ficaria se eu ficasse em silêncio e ele confessasse. Se eu ficasse em silêncio e ele confessasse, eu ficaria 10 anos. Certo? Isso é trivial, gente? Vocês acham isso fácil, isso intuitivo? Ficar em silêncio não produz prova contra si. É a abordagem. A questão é você depender do silêncio do outro. O ponto maior é esse. Né? E assim, é uma grande questão. Exatamente, com passa a confessar ferra tudo. Aí nós temos um outro jogo, né? Toma lá da cá, tit for tat. Contribua, nunca seja o primeiro a trair. Então isso é uma coisa importante. Contribua, nunca seja o primeiro a trair. Se for traído, ali. Então, a gente vê que esse problema ele não é trivial. Assim. A ideia é, se você contribui, ok, mas não seja o cara o traidor. Cada prisioneiro considera como situação dominante a confissão. Se um deles estiver aguentado, o outro obtém um método de se confessar. Se tiver confessado, para o outro seria sensatez que também não fizesse.
Então, matematicamente, a análise matemática é, olha, se você confessar, você vai ter o melhor dos mundos, assumindo que você não controla a vida do outro. Certo? Então, você pensando de uma forma egoísta, você consegue um resultado inferior. A questão é, se eles cooperassem, e a cooperação é, a gente vai segurar, consiga obter um acordo muito, né? Então, teoria dos jogos analisa situações desse tipo. Certo? O prisioneiro que confessa envolve os colaboradores pode ser alvo de vingança. Né? A perspectiva de sair da prisão mais rápida pode parecer menos sedutor, dado o conhecimento do que espera do lado de fora. Né? Então, Edwício, como policial, sabe que, na prática, há um forte incentivo justamente a não confessar. Certo? Não confessar é muito mais vantajoso. Se ambos mantiverem a posição. E aqui nós temos o YouTube esse vídeo do YouTube aqui de Uma Mente Brilhante. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele. Eu vou ver se eu consigo abrir. Deixa eu ver se eu compartilho aqui a tela. Se esse vídeo não está mais disponível. É um vídeo interessante de A Mente Brilhante, em que ele analisa, é um trecho do filme que ele faz uma análise, uma brincadeira, uma análise assim bem legal. Aí chega, aí ele tá no bar com os amigos, eles querem interagir com as meninas, aí tem uma menina que, tipo, de longe a que parece ser mais interessante para todos. Aí ele diz, olha, se todo mundo for atrás dela, não vai receber muita atenção, não vai dar bola. Desde que você vai querer, porque ela querendo conversar primeiro com ela. Então, por teoria dos jogos, não é uma boa estratégia todos irem atrás da menina mais bonita. Então, escolha, vão ter a melhor chance de agir, né? É uma das cenas lá do filme Uma Mente Brilhante, né? Em que aí mostra no filme eles fazendo análise da teoria dos jogos aplicando a um cenário de bar. Bem, e um tópico muito importante de teoria dos jogos é o chamado dilema social. O que é que vem a ser o dilema social? É uma das questões motivadoras para a teoria dos jogos. Problemas de grande financeiras, sociais, políticas. Bem, gente, eu espero que hoje a gente tenha começado a entender, certo? E para que continue, na nossa disciplina aqui, teoria dos jogos, eu falo aqui do filme Uma Mente Brilhante, tem esse artigo da Super Interessante sobre os jogos,
Tudo está em jogo. E aí fala sobre. É legal vocês darem uma lida nesse artigo. Jogos matemáticos, jogos diversos. Eu coloquei aqui, gente, 2 playlists de aulas de semestres passados. Eventualmente, a cena do bar. Isso. Ótimo. O vídeo tá sem áudio, professor. Eu tô porque não é com legenda. Eu gerei. Bem, gente, ele fez uma análise nesse mesa do bar, né? Que vocês podem ver bem, né? Porque eu não consigo colocar a tela com áudio. Ele analisa e diz, olha, se não são a possibilidade da gente ter cada um com uma amiga é muito melhor, muito mais fácil, certo? Eu vou liberar primeiro, gente, dilemas sociais. Eu vou liberar essa primeira atividade para vocês no Moodle. Vou botar aqui para edição. Vou mostrar. Vocês vão ver aqui os materiais e vão ver aqui citação, tragédia dos comuns e dilemas sociais. Aqui a gente tem um vídeo sobre dilema social e o que é a tragédia dos comuns. E vocês têm que apresentar isso para a gente. Óbvio que eu vou colocar aqui o prazo não é ele, eu vou ajustar aqui o prazo, que o prazo está muito extenso para essa tarefa, certo? Mas eu vou ajustar aqui e tem que mandar até a próxima semana. Vou botar aqui configurações. Permite envios de hoje até dia 20.
Então, tem uma atividade para vocês fazerem. Vocês têm também aqui um vídeo falando sobre os jogos, a da primeira aula. E nas semanas seguintes, eu já deixo a matéria das semanas seguintes para vocês, falando de dilema prisioneiro, equilíbrio de Nash, teoria racional, escolha racional. Unimax, falando sobre jogos digitais. Jogos eletrônicos, então a gente também traz alguma coisa sobre jogos eletrônicos. E o fechamento da disciplina, certo, gente? Nós vamos ter 4 encontros, né? Esse é o nosso encontro. Vocês têm alguma questão adicional, alguma dúvida sobre a disciplina, alguma coisa que vocês gostam de falar? Hein, gente? Essa primeira atividade vai ser sobre o quê, professor? Hein, pessoal? Vamos. Deixei disponível no. Você vai. Vídeos sobre os conceitos. Aí eu para você uma a ideia é basicamente social. Agora Professor, não deu para entender o que o senhor pede nessa atividade. O seu áudio ficou cortando. eu entre interesses de pessoas e tem a ver com a, e a aplicar
inicial, é como isso se relaciona pelo cliente, pelo e-mail também. Meu e-mail é alan, com 2 L's, @ifba.br. Fiquem à vontade. Bem, com dúvidas, cara, filho, sai agora. Eu fecho.